Olá, bem-vindos à nossa lição número 2, segundo a revista da nossa escola dominical, que continua a ser em Provérbios e que hoje tem como título Oferta de Orientação. A tese do autor da revista, ou aquilo que a revista procura apresentar, é: Deus providencia a orientação àqueles que põem a sua confiança nele. E o texto bíblico que nós temos para decorar é os versículos 5 e 6 do capítulo 3. É um versículo muito conhecido, certamente para muita gente, e que diz precisamente: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este é o texto que nós devemos de memorizar para podermos tê-lo sempre presente na nossa vida. No entanto, falando sobre orientação, não sei se já aconteceu convosco, mas comigo já aconteceu. O ficarem perdidos e a necessitarem que alguém vos indique o caminho. Infrutíferamente, eu às vezes procuro a rua ou a casa onde quero ir. E a razão é simples. Não quero reconhecer que sou incapaz de chegar lá por mim próprio. É evidente que hoje em dia nós temos o GPS, que nos dá a possibilidade de nós podermos ir para o local que pretendemos sem estarmos a questionar ou sem estarmos a perguntar a quem quer que seja. E até parece que nós ficamos com aquela sensação de que não precisamos afinal de ninguém. Quando afinal isso não é verdade. Afinal, o que acontece é que nós estamos dependentes de quem inventou aquele aparelho, de quem atualiza os mapas e até insere toda essa informação no próprio sistema. Caso contrário, nunca conseguiríamos ter a indicação do lugar ou a orientação para onde nós vamos. O facto é este, é que se nós queremos chegar a algum lado, nós precisamos de orientação. Nós precisamos de sinais e indicadores. Senão, corremos o risco de nunca chegar lá. No entanto, também é verdade que nós ficamos irritados quando nos dão orientações para uma coisa sem nós as pedirmos. Costuma dizer-se que conselhos só se dão a quem pede. Provavelmente algum de vós já caiu na asneira de dar conselhos a alguém que não os pediu, certo? Isso já aconteceu comigo. E digo-vos, não é nada agradável. Principalmente até quando nós, como pais, procuramos dar orientação aos nossos filhos, nós não nos eximimos dessa responsabilidade. E porquê que nós não fazemos isso? Porque nós os amamos e nós queremos o melhor para eles. A nossa lição de hoje trata exatamente disso: oferecer orientação. O título quer dizer. O que o título, no fundo, quer dizer é que Deus oferece orientação para o ser humano. Sim. É evidente que há muita gente que não dá valor àquilo que nós lemos na Bíblia, até porque acham que é um livro como outro qualquer. No entanto, para os cristãos, a Bíblia é o guia mais importante da nossa vida. Ou pelo menos deveríamos de considerar assim, embora infelizmente nós procuremos orientação em determinados livros de autoajuda, em livros específicos ou até técnicos, para termos o bem-estar na nossa vida. E esquecemos que a Bíblia dá-nos princípios fundamentais. Não quero com isto dizer que esteja errado nós procurarmos orientações técnicas em determinadas questões, mas a Bíblia, sem dúvida nenhuma, é aquela primeira autoajuda que nós precisamos. Mas os outros textos, de facto, não se comparam ao texto das Sagradas Escrituras. É por isso que, normalmente, nós poderíamos levantar esta questão. Como é que nós sabemos que estamos a ter a orientação certa, principalmente no que diz respeito à Bíblia até? Como saber aquilo em que nós devemos confiar? Ora, o capítulo 2 de Provérbios, eu espero que tenham tido interesse para o lerem na altura, porque hoje a nossa incidência vai ser no capítulo 3, mas já o capítulo 2 mostra esta relevância da sabedoria na nossa vida.
Ao mesmo tempo, este capítulo ensina que a sabedoria é uma dádiva de Deus. E é esta dádiva de Deus que nos vai ajudar a entender princípios fundamentais como a retidão, a justiça e a equidade. Isto líamos no versículo 9 do capítulo 2. Por outro lado, ter a sabedoria em nós é ter bom siso e discernimento, diz-nos também o texto bíblico. Imaginem que estão num centro comercial e vem alguém que quer passar para o piso superior e entra nas escadas rolantes, precisamente naquelas que estão em sentido contrário àquele que elas querem ir. Provavelmente nós diríamos: esta pessoa não está a ser sábia, esta pessoa não está boa do juízo. Até em determinadas ocasiões nós rimos de vermos a figura que algumas pessoas fazem em tentarem subir por aquelas escadas rolantes que estão a andar em sentido contrário àquele que elas querem. Ora, isso é o que acontece muitas vezes na nossa vida, principalmente quando nós menosprezamos, desvalorizamos as orientações de Deus. A nossa revista fala-nos então deste primeiro tópico. Não te esqueças. Os versículos 1 até ao versículo 4 diz assim, eu vou ler a versão que tenho. Filho meu, não te esqueças da minha instrução e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. À semelhança do capítulo 2, este capítulo começa com um apelo paternal. Aliás, vai ser uma componente que nós vamos encontrar constantemente. E aqui neste capítulo nós encontramos 3 vezes esta expressão, filho meu. A conversa é uma conversa de foro íntimo. É como um pai a conversar com um filho. E esta é, sem dúvida nenhuma, no contexto em que nós estamos a ler, a postura de Deus. Não podemos esquecer que só neste capítulo a palavra Yahvé, ou a palavra Senhor, traduzida por Senhor, aparece 9 vezes e 3 vezes em cada uma das secções que nós poderíamos dividir pela expressão que aparece Filho meu, no versículo 1, no versículo 11 e depois no versículo 21. E é por isso que o texto adquire este estatuto normativo para a vida do crente. Porque quem colecionou e quem juntou todas estas palavras tem esta preocupação de mostrar que estamos a falar de orientações que Deus dá para aqueles que se reúnem para ouvir a sua voz. Entretanto, o esquecimento é algo que preocupa o idoso, quando verifica que afinal está a perder a sua memória, mas é algo irrelevante para o jovem, pois a sua ideia é que se esqueceu de algo é porque isso não seria tão importante. No entanto, a palavra esquecer, shakar em hebraico, tanto pode implicar um ato acidental como também um ato intencional. Portanto, há pessoas que se esquecem por acidente, porque a memória já não deu, mas há pessoas que se esquecem de propósito, com intenção. E no caso da pessoa já ter sido introduzida e até ensinada em vários princípios, é muito natural considerar que então esta palavra aqui no contexto bíblico implica um ato voluntário. Daí que o esquecimento significa abandonar algo que lhe foi ensinado, ou até mesmo desprezar o conteúdo do próprio ensino. Só esquecemos aquilo que não considerarmos importante. E se nós não considerarmos isso importante para a nossa vida, então nós preferimos esquecer. Por outro lado, há aqui um apelo ao uso da memória, porque quando diz não te esqueças, é precisamente para que a pessoa use a memória como um elemento fundamental para a existência do ser humano. A memória é importante
não só na nossa história como seres humanos, na nossa história portuguesa ou na nossa história de vida, mas principalmente para a nossa existência como pessoas. O que é que uma pessoa não deve esquecer? O texto diz-nos claramente. A palavra para instrução, que nós temos aí no versículo 1, é a palavra Torá em hebraico. E faz lembrar que, para o judeu, a Tora, ou a lei, que representava então, ou está representada nos 5 primeiros livros que nós temos na nossa Bíblia, Antigo Testamento, não é um conjunto de regras ou sentenças judiciais, não. Para eles é um conjunto de instruções, de conselhos, de orientações para uma vivência em excelência. A forma de exercitarmos a memorização, por seu lado, é através da escrita. E nós encontramos exatamente isso aí. Embora no primeiro versículo nós tenhamos e o teu coração guarda os meus mandamentos, logo a seguir no versículo 3, no final do versículo 3, diz escreve-as na tábua do teu coração. Ora, o coração não é, no contexto bíblico, como nós já dissemos várias vezes, o local das emoções, nem tem nada a ver com as emoções, com sentimentos em si, não. A palavra coração é o centro da vontade, é o centro das decisões lógicas. É interessante porque nós não podemos interpretar a palavra coração com o significado moderno ou poético que nós lhe damos hoje. E quando nós usamos exatamente a imagem de um coração para expressar o sentimento, o amor que nós temos por alguém, o apelo não é para que façamos isto emocionalmente, mas sim seguindo uma certa lógica de raciocínio. E aí desafio-vos a lerem o que é a revista da ES sobre a palavra coração e perante isto que eu vos estou a dizer, então escrevam a vossa própria conclusão sobre o que entendeis, no fundo, que a palavra coração realmente aqui significa. Poderia apresentar muitos textos bíblicos para lembrar exatamente o quão importante é a questão do coração. Jesus acabou por dizer que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ou nós podemos dizer que onde está o nosso coração é onde está o nosso tesouro. E certamente que aí nós não estaríamos a falar de questões sentimentais. Mas o texto continua a falar deste conhecimento e desta lembrança dos ensinos de Deus e aquilo que eles produzem em nós, que são duas qualidades fundamentais. E reparem exatamente no versículo 3, são a benignidade e a fidelidade. Estas qualidades expressam a vontade suprema de Deus. Deus quer que nós sejamos benignos, isto é, que demonstremos este amor excelso, este amor sublime, não só para com Ele, mas também para com o nosso próximo. E ao mesmo tempo Ele quer que nós sejamos fiéis. E certamente que a fidelidade é algo que nós temos tanta dificuldade em encontrar nos nossos dias. Ser fiéis até ao fim, ser fiéis até à morte. E é isso que Deus quer, fidelidade. Mas ela só é possível ser concretizada, realizada, se nós tivermos em conta aquilo que já foi dito anteriormente. A experiência que nós temos expressa nestes versículos é a experiência de quem viveu exatamente assim. E ao viver desta forma, levou a concluir então que os seus dias, os seus anos foram acrescentados. Embora algumas pessoas achem que nós não podemos usar isto de uma forma literal, mas claro que nós podemos pensar que quem segue uns certos princípios, umas certas orientações, o tempo de vida será certamente prolongado, ainda que alguns digam que nós nunca sabemos quando vamos morrer. Mas, ao contrário daquilo que nós pensamos, quando nós vivemos dentro dessa ordem, dessa harmonia, os dias até nos parecem maiores. Até porque nós conseguimos fazer mais coisas do que aquilo que esperávamos. Se nós temos o nosso dia bem planeado, vejam se isso não acontece. Quando nós andamos ao acaso, quando nós andamos desordenados, então chegamos ao final do dia e parece que o dia nem rendeu. Portanto,
E às vezes temos a tendência para dizer que precisávamos de um dia de 48 horas. Ora, este texto mostra-nos claramente que o mais importante é a qualidade da vida. E esta qualidade da vida que nós desfrutamos, que está inserida nesta palavra paz, que encontramos exatamente aí no nosso texto. Sim, no final do versículo 2, não só teremos acrescento na longura dos dias, como também acrescento nos anos de vida, mas acima de tudo, paz, palavra shalom, que no contexto hebraico implicava o bem-estar total da pessoa. O segundo ponto leva-nos exatamente aos versículos 5 até ao versículo 8. Vou ler o texto. Diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Cada uma destas orientações procura ajudar a pessoa em causa a fugir de uma fantasia que se centra no seu eu. E ajudam também a enverdar pela realidade centrada em Deus. Os versículos 5 e os versículos 6 são conhecidos, nós já dissemos que são os textos, é o texto áureo para nós memorizarmos e que devemos memorizar, e que eles desafiam os leitores a deixarem exatamente estas fantasias da autodeterminação, ou de pensar que nós somos capazes de tudo. Estes são os versículos para memorização, como nós já dissemos, e se os tivermos bem gravados no nosso coração, no momento certo da perturbação ou da aflição em que nós possamos estar, eles farão o seu trabalho. Eles ajudar-nos-ão realmente a enverdar por um caminho certo. Nós estamos perante os versículos mais citados da Bíblia, certamente. E o primeiro imperativo que nós temos aqui é confiar. Confiar em Deus, confiar no Senhor. Reparem que este verbo transmite a ideia de estar ou sentir seguro. Transmite a ideia de uma pessoa que está despreocupada. Tal é a segurança que ele sente. E Yahvé é aquele em quem qualquer pessoa pode sentir esta verdadeira segurança. Este apelo do sábio é para que o seu aluno ou o seu aprendiz viva aquela segurança que é garantida por Deus. Várias vezes em Provérbios nós vamos encontrar exatamente esta indicação para se confiar em Deus, porque isso trará felicidade. Bastaria nós lermos, provavelmente mais adiante poderemos fazer isso, capítulo 16, versículo 20, dar-nos-á prosperidade, diz-nos o capítulo 28, versículo 25. Agora, esta é uma forma de demonstrar sabedoria no viver. Portanto, a confiança em Deus, utilizando toda a nossa capacidade de decisão e de vontade, é precisamente a atitude antitética ao nosso próprio raciocínio. Tomem nota que o verbo em português estribar, e normalmente nós sabemos que a palavra estribar está associado a estribo, e ela transmite aquela ideia de colocar o pé exatamente nesse estribo, ou quando o cavaleiro vai montado, ele coloca os pés nos estribos, até para sentir seguro, mais firme. Mas a palavra em hebraico também pode significar encostar-se ou apoiar-se. E é isso que nós poderemos também ver em alguns textos bíblicos, como Gênesis no capítulo 18, versículo 4, ou então em Juízes capítulo 16, versículos 22, ou em 2 de Reis, no capítulo 7, versículo 2. É interessante porque este verbo algumas vezes é traduzido por confiar, principalmente quando Deus é o objeto da ação. Leiam lá em 2 de Crônicas, no capítulo 13, versículo 18. A pessoa precisa de estar consciente que o seu entendimento, e esta palavra entendimento é muito importante,
das coisas, principalmente quando nós entendemos as coisas, que esse entendimento não abrange tudo. Nós precisamos ter consciência disso, que nós não sabemos tudo. No entanto, se há alguém que sabe tudo, é Deus. O versículo 6 reforça o resultado da confiança em Deus na nossa vida, principalmente quando ela já está tão tortuosa que nós não conseguimos, isto é, não temos a capacidade própria em nós para nos endireitarmos. Faz-nos lembrar exatamente o tal provérbio popular que o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. No entanto, com Deus a orientar-nos, nós sabemos, nós temos esta certeza e esta confiança de que a nossa vida vai endireitar-se. E é isso que o autor aqui de Provérbios acaba por dizer. É preciso estar consciente que aqui o texto não está a falar das questões da carreira ou da escolha do nosso cônjuge. Não é disso que se trata este texto, embora ele muitas vezes seja usado nesse sentido. Não. O que nós podemos ter a certeza é que o texto está a falar de uma certa orientação para um certo comportamento ético. A pessoa passa a ter um estilo de vida pautado, acima de tudo, pela retidão. Vejam, por exemplo, os versículos 7 e os versículos 8. Eles reiteram a ideia dos dois versículos anteriores, usando agora o estilo, invertendo os termos, ou invertendo a ordem da fórmula. Se no versículo anterior nós temos, no versículo 5, a afirmativa, confia no Senhor, e depois a negativa, agora no versículo 7 nós temos exatamente isto, não sejas sábio, e depois temos a afirmativa, teme ao Senhor. Portanto, o autor, até em termos de visualização poética, acaba por usar aqui este estratagema para cativar e chamar a atenção da pessoa. Pensar que uma pessoa pode determinar o que está certo ou errado sem a orientação de Deus é uma falácia. A prova está na confusão em que o mundo hoje se encontra, principalmente no que concerne a valores morais e espirituais. Quando nós olhamos para o versículo 5, muito se discute sobre o significado, aliás, do versículo 8, muito se discute sobre o significado deste versículo. Quando ele diz que é remédio, eu estou agora a utilizar exatamente as palavras da versão revista e corrigida, será remédio para o teu umbigo. A minha Bíblia, como eu disse, diz será saúde para a tua carne. Claro que nós literalmente poderíamos traduzir será saúde para o teu cordão umbilical. E todos nós sabemos qual a importância do cordão umbilical. O cordão umbilical é o canal que nos une à fonte que nos gerou. E quando ele é cortado, nós passamos a viver por nós próprios, certo? Isto é, a alimentação deixa-se fazer através desse cordão umbilical. E eu penso que, metaforicamente, o nosso corte com Deus, quando nós quisermos cortar esse cordão umbilical e nós passamos a querer viver por nós próprios, isto realmente leva-nos a uma situação muito grave. E é por isso que o nosso corte com Deus precisa de ser sarado. Isto é, Deus quer que nós fiquemos novamente unidos à fonte, à origem, àquele que nos pode verdadeiramente alimentar. E isso só será possível quando nós tememos a Deus e nos afastamos do mal. Portanto, quando nós rejeitamos verdadeiramente o mal e passamos a viver nesta reverência, neste respeito, nesta consideração que devemos ter para com Deus. Em termos poéticos, os ossos são o local das doenças e de sofrimento. Se nós lêssemos em Jó, no capítulo 30, versículo 17, nós iríamos verificar isso. Mas a palavra ossos, no plural, dizem os estudiosos, também pode representar a pessoa. Portanto, quando é utilizada a palavra no plural em si, e há textos mais à frente e aqui de provérbios em que nós iremos verificar isso. Portanto, mas ao mesmo tempo eu posso dizer que os ossos são o nosso elemento estrutural. Através dos ossos nós conseguimos ter a nossa forma e não
passamos a ser uma massa informe. Se nós não tivéssemos realmente os ossos, imagine o que seria os nossos músculos, as nossas carnes, todas elas fariam uma massa amorfa. A bebida, aqui no texto, funciona como algo refrigerante e é isso que efetivamente nos quer dizer também. No fundo, nós, quando vivemos aquilo que Deus quer e aceitamos esta orientação de Deus, então nós certamente somos revigorados. Portanto, a confiança em Deus é fundamental para que a nossa vida seja direcionada para aquele que nos dá a solução para o nosso mal. E quando a nossa vida é direcionada para Deus, então nós estamos a dizer não ao mal para vivermos em relação com Deus. Terceiro ponto, fala-nos de honra. Os versículos 9 e 10 dizem assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. A palavra honrar é a palavra que é destacada pelo autor da revista e ela encontra-se precisamente no início do versículo em hebraico, dando assim ênfase então à ação. Um outro aspecto muito importante na análise gramatical deste verbo é que o verbo encontra-se no grau piel, isto é, aquilo que os gramáticos chamam de o grau intensivo. Isto quer dizer que a ação tem de ser realizada com uma certa intensidade, com uma certa vontade. Nós poderíamos traduzir até por honra mesmo a Yahvé. Isto é, honra profundamente, honra tem este propósito de honrar a Yahvé. No entanto, levanta-se uma questão. O que significa honrar? A palavra normalmente está associada a conceitos como ser pesado, ou então a destacar, ou então a glorificar, porque está associada à palavra kabod em grego, em hebraico, digo, que realmente tem, é muitas vezes traduzida por glória, a kabod de Yahvé, a glória do Senhor. Esta palavra é a palavra também usada exatamente para honrar pai e mãe, conforme o mandamento que nós lemos em Êxodo capítulo 20. Honrar tem o sentido exatamente de nós darmos o devido crédito, o devido direito. É dar honras a quem tem o direito de ser honrado. É dar o privilégio de alguém ser destacado porque é ele que é a origem e é, sem dúvida, a solução para muitas das nossas maleitas. Aquilo que as pessoas recebiam no contexto agrário daquela época, e principalmente vindo da terra, devia ser reconhecido como vindo de Deus. Aliás, melhor do que ninguém, um lavrador reconhece isso. Ele pode trabalhar, ele pode lavrar a terra, pode estrumar, mas muitas vezes eu digo isto agora depende daquilo que vai dar, do tempo, de várias circunstâncias, tantas coisas que poderão ser influenciadoras para a produção que se vai ter. E uma das formas de reconhecer isso, de acordo com o povo israelita, era realizar e estar presente num ato de culto a Deus. Esse ato de culto implicava o trazer os primeiros frutos ou os primeiros cereais que aparecessem e entregavam cerimonialmente então a Deus. Esta prática de oferecer uma porção dos seus bens era uma forma de reconhecer que Deus era a fonte e aquele que providenciava todas as coisas. Se há alguma área em que as pessoas normalmente, através dos séculos, através das gerações, são tentadas, é precisamente nesta área. Elas são tentadas a serem sábias aos seus próprios olhos. Elas olham para si mesmas, olham para o seu umbigo e dizem: eu consegui isto. E é exatamente a ilusão de que a sua riqueza é produto da sua própria competência, do seu próprio trabalho, do seu esforço e nada mais.
Provavelmente nós até teríamos razões para dizer isso em determinadas artes ou em determinadas profissões, mas nós muitas vezes esquecemos que determinadas profissões, determinadas artes que nós realizamos não dão para nós nos alimentarmos, não servem para a nossa sobrevivência. Nós não conseguimos sobreviver comendo iPads ou telemóveis ou programas de software ou outra coisa qualquer. Nós sobrevivemos naquilo que é essencial e é por isso que o texto bíblico fala exatamente disso. No versículo 10 diz: quando se enchem de fartura os teus celeiros e transbordam de mosto os teus lagares. É que aqui há uma referência a duas coisas que são fundamentais: é o pão e a bebida. Claro que aqui fala de mosto, porque muitas vezes considerava exatamente a questão da uva e o uso das uvas para produzir o vinho. No entanto, nós podemos ter, ou a conclusão é que nós podemos chegar a esta: estas coisas não dependem do nosso esforço, elas dependem única e exclusivamente do Criador. E é aí que nós devemos reconhecer que o alimento que é posto na nossa mesa não é porque nós tivemos dinheiro para o comprar, mas é porque houve produção e as coisas foram colocadas no nosso prato, na nossa mesa. Passemos ao quarto ponto, e o quarto ponto é aceita. Provérbios 3, 11 e 12 diz o seguinte: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Eu acharia interessante, assim como o primeiro tópico foi usado na negativa, não te esqueças, seria interessante chegar ao último tópico e também usar a negativa, não rejeites. Mas o autor preferiu usar a palavra aceita. Este versículo 11 começa exatamente com a palavra correção. Não é com a palavra filho meu, não, porque filho meu vem depois. O que vem em primeiro lugar é exatamente esse substantivo, a disciplina ou a correção. E esta palavra hebraica tem várias aplicações interpretativas, se nós assim quisermos dizer. Pois ela pode significar, além de correção, também pode significar ensino, ela pode significar disciplina, como acontece em várias traduções que nós possamos comparar. E como diria um certo comentarista, o termo abrange toda a tarefa da educação, que vai desde a informação, passa pela formação e chega à reformação. E eu achei interessante estes termos que ele usou para utilizar sempre a palavra formação. Portanto, a informação é aquilo que nós temos de início, a formação é aquilo que nós vamos fazendo no processo e depois, muitas vezes, chegamos ao final e precisamos fazer uma reformação. Portanto, o texto apela ao aluno, ao aprendiz, até a cada um de nós hoje, a que não desprezemos tudo aquilo que faz parte da nossa formação. E principalmente quando essa formação vem de Deus. Há plena consciência de que Deus faz um trabalho integral com o objetivo de transformar o ser humano. E é nisto em que Deus está empenhado desde o início. Desde o momento em que o formou do pó da terra, desde o momento em que o criou, desde o momento em que lhe deu vida. Então depois Deus começou a dar informação, começou a dar formação e quando o homem se desvia, quando o homem não aceita as suas orientações, mesmo assim Deus quer reformar. E é interessante nós pensarmos como este episódio nós encontramos narrado exatamente neste texto bíblico que vai desde Gênesis até o Apocalipse. Em hebraico, o verbo para rejeitar tem a implicação de se considerar algo irrelevante. Não rejeites. Quando uma pessoa rejeita alguma coisa é porque acha aquilo sem valor, que não tem qualquer importância.
E rejeita-se porque não se vê que aquele ensino tenha algo de relevante para a vida. Eu vejo isso acontecer exatamente nas escolas, em que os alunos muitas vezes questionam assim, para que é que serve isto para a minha vida? Então eles rejeitam uma certa disciplina porque acham que aquilo não serve para nada. Quando nós pensamos principalmente na disciplina da matemática, não é? E esse é o nosso erro, é nós sempre pensarmos que aquilo não é relevante, aquilo não nos interessa e então nós automaticamente rejeitamos. Tem-se a ideia de que até aquilo é aborrecido, dá vontade de dormir e chegamos ao ponto até de sentir uma certa repulsa. Ora, dificilmente se encontra alguém que goste, agora inclusive, de ser corrigido ou até disciplinado. Não há ninguém que goste disso. Mas de uma coisa nós podemos estar certos, é que Deus repreende e corrige aqueles a quem Ele ama. É o que o texto nos diz. E porque esta tem sido a atitude de Deus e esta tem sido a experiência de muitos homens ao longo da história que têm vivenciado isso. E eles sentem Deus exatamente como um pai que quer o melhor para o seu filho. E é isso que Deus quer. Portanto, a correção não é uma coisa que se faz porque se goste, mas sim porque é uma necessidade impreterível. Quão bom é nós termos a convicção de que Deus é esse Pai amoroso que, além de nos orientar, de nos dar informação, de nos formar até, e de querer depois, quando nós rejeitamos, reformar a nossa vida, nós precisamos de aceitar e não rejeitar a sua disciplina e a sua orientação. E agora eu gostaria de deixar para vós exatamente algumas perguntas que espero possam até escrever e dizer. O que é que acha da disciplina ou da correção que os seus pais lhe deram? Que tipo de castigos recebeu? Como os viu na altura? Como os vê agora? Posto isto, poderemos transportar agora esta situação para o plano espiritual da nossa vida. Em que situações nós reconhecemos que fomos disciplinados por Deus? E depois, pensarmos então, que critérios foram usados nesse reconhecimento? Se é que você reconheceu alguma vez que na sua vida Deus o corrigiu ou a corrigiu ou disciplinou. Fique com Deus, fique a refletir, escreva na sua revista e que Deus vos abençoe. Até à próxima lição.